Oi pessoal, eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar um pouquinho do meu diagnóstico de leucemia mieloide crônica. É um nome que assusta, né? Seja câncer ou seja leucemia, mas não é uma fatalidade, né? A gente não tem que se vitimizar ou ficar perguntando por que eu, Deus? Eu acho que é melhor perguntar por que não eu? Eu acho que Deus dá missões muito importantes para os seus melhores soldados. Então, esses desafios que a gente tem que enfrentar de uma forma ou de outra, que você vai, já que vai ter que enfrentar, melhor enfrentar bem-humorado, de forma positiva, com esperança, com resiliência e força. Principalmente aqui, força mental. Porque sem isso a gente acaba desabando, né? Seja pelo medo, seja pela incerteza de como vai ser, seja até pelo fato da gente ter que acalentar os parentes, os amigos, ficam muito preocupados. E então eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês, tá? No dia 11/11, é interessante, né? Um dia de portal. Ficou pronto os meus exames médicos e exames de rotina que o meu endocrinologista tinha passado, porque eu venho tendo muito cansaço, né, essa sensação de fadiga. E eu falei, bom, deve ser porque eu não durmo, né? Eu durmo muito pouco, tenho um distúrbio de sono seríssimo, tomo remédio para dormir, e às vezes mesmo com remédio eu não consigo dormir, eu durmo muito pouquinho, um sono fragmentado, e com certeza isso afeta muito, né? A minha recuperação, dificulta. E eu achei que era por causa disso que eu tava me sentindo cansada. Só que eu notei que esse cansaço veio aumentando, né? E eu gosto muito de correr. Acabei virando maratonista. Fiz já várias corridas de menores distâncias, mas esse ano me tornei maratonista. E depois de ter me tornado maratonista, eu fiz também um desafio que foi o Caminho da Fé. Olha só, que interessante, né? Então, fui desde Águas da Prata até Aparecida, correndo com a minha família. Minha família foi de bicicleta, tinham alguns que estavam no carro dando apoio, e eu fui correndo a boa parte do percurso, são 340 quilômetros. Foi um desafio, assim, inimaginável, de superação, de fé, um momento em família, enfim, foi muito importante para mim. E isso foi em abril. Nós decidimos fazer isso em homenagem ao meu irmão, que faleceu ano passado. E então a gente resolveu fazer isso em homenagem a ele. E no final dessa peregrinação, eu senti muito mal, mas muito mal mesmo. E provavelmente foi da água, né? Tomando água quente, água sem ser potável, água que eu encontrava no caminho eu tomava. E tive uma gastroenterite bem severa mesmo. Foram vários dias, acho que mais de 2 semanas, tendo muita diarreia, mas assim, de um jeito que eu nunca tive antes na minha vida. E era como se estivesse, sabe, depurando ali muitas coisas que precisavam ser eliminadas, né? Então foi um momento muito importante da minha vida. E poucos dias depois dessa peregrinação, eu fiz a minha primeira maratona, vamos dizer assim, formal, né? Que foi a corrida da New Balance em Porto Alegre. E eu quis dedicar essa corrida para o meu irmão Rafael. E Rafa foi um grande mestre na minha vida. Depois eu conto um pouco dessa minha história com ele. E eu quis dedicar essa maratona. E é claro que depois de 340 quilômetros na Serra da Mantiqueira, subidas super íngremes, descidas absurdas e muito esforço, e aí poucos dias depois de uma maratona,
Óbvio que meu corpo estava inflamado, óbvio que eu estava bem cansada e tive essa gastroenterite, como eu falei para vocês. Então, quando eu voltei no início de maio, eu fiz alguns exames, passei pela ginecologista, exames de rotina. Ali eu já estava com uma infecção. Quer dizer, não era infecção, já era doença que tinha começado a se manifestar. Mas pelo meu quadro de gastroenterite, acabou confundindo. De toda forma, a médica não percebeu. Não sinalizou nada, nem com relação a uma possível infecção, nada. E os meus leucócitos só aumentando. Então, quando eu fiz exames em fevereiro, já estava aumentado. Quando foi depois dessa gastroenterite, aí como estava inflamado e estava realmente com uma infecção intestinal ali, meus leucócitos subiram muito. Ali já daria para estar fazendo um processo de investigação. Eu confesso que passei batido também, até porque não sou médica, né? Se a médica olhou e não falou nada, tudo bem. E aí, quando foi em setembro, eu fui fazer os exames periódicos do meu trabalho. E nesse exame, aí já deu bastante alterado, né? Principalmente os leucócitos. As plaquetas também estavam bem altas. E o cansaço aumentando. E aí eu comentei com a médica do periódico, mas sabe como é que é médico de periódico, né? É um atrás do outro, eles nem olham com detalhe para poder analisar mesmo o que tá. Mas e como eu fiquei preocupada, eu perguntei para ela, doutora, você não poderia dar uma olhadinha aqui no meu exame? E ela olhou e falou, você estava gripada? Teve alguma coisa quando você fez a coleta do sangue? Não, tava bem. E ela, então seria interessante você procurar um endócrino para ver direitinho, né? Fazer uma investigação mais detalhada. Ela também passou batida. Ela só se atentou porque eu pedi para ela olhar ali. Porque ela, quando estava olhando ali, passou bem rápido, nem se atentou também. Tudo bem. Aí fui no endócrino. Procurei, falei das minhas queixas de cansaço, meu distúrbio de sono. Não, vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo, vai dar tudo certo. E aí ele já alterou o meu remédio da tireoide. Eu já tive câncer de tireoide, né? Então eu não tenho, já fiz a cirurgia, não tenho mais a tireoide. E um pedacinho de chocolate. E eu tomo a levotiroxina pro resto da vida. E o meu TSH tinha dado bem alterado. E aí ele pediu para eu trocar a medicação, aumentou a dose, me passou uma bateria de exames e falou, Priscila, vamos analisar direitinho como tá. Aí quando você fizer os exames, depois de uns 15 dias que você estiver tomando essa medicação aqui que eu passei, com essa dose nova, a gente mede novamente. Tudo bem. E assim eu fiz. Só que aí eu entrei de férias. Falei, quer saber, tá tão estressada, tão cansada do trabalho, de tudo. Falei, quando eu voltar, né, das férias, eu faço esses exames. Pois é. E aí eu fiz os exames. E antes de ir ao médico pro meu retorno, quando eles ficaram prontos, que foi justamente no dia 11/11, como eu mencionei no início do vídeo, e eu me deparei com um valor, assim, exorbitante. Ali já estava em torno de 36 mil os leucócitos. E as plaquetas já tinham passado de 1 milhão e tanto. Estava muito, muito alterado. Tinha basofilia também, além da leucocitose, além da plaquetose. Eosinofilia, tem um outro lá que também estava alterado. Enfim, tudo fora do padrão. E aí eu fiquei realmente assustada. Falei, deixa eu botar, né, no chat GPT, no IA, para ver o que ele me diz. E ali foi já um diagnóstico certeiro. É claro que a gente não pode se basear nisso, mas ali, para mim, já deu um indicativo que eu precisava, com urgência, procurar um hematologista. E ali o meu diagnóstico já foi de neoplasia mieloproliferativa, que é, né, câncer de sangue. E são vários subtipos. E ali também ele foi muito assertivo na análise do meu exame de sangue, porque ali também já ficou caracterizado um possível diagnóstico de leucemia mieloide crônica.
eu fiquei assim, em choque. Assim, não chorei, não me desesperei, nada, mas falei, não sei, a IA deve estar errada, né? Mas, assim, eu sou da TI e uso muito esse recurso, né, da inteligência artificial e é realmente muito assertivo em tudo, assim, é uma coisa impressionante. E aí, ali, eu falei, bom, não vou me precipitar, vou marcar uma consulta num hematologista, né? Nem quis esperar a consulta que eu já tinha marcado com o endocrinologista para essa semana, porque realmente fiquei preocupada e falei, não, melhor então eu já conversar com quem vai saber esclarecer bem esse diagnóstico, porque às vezes o endócrino não vai ser suficiente. E assim eu fiz, consegui uma consulta com o Dr. Luiz Henrique, que é pessoa sensacional, da clínica Cetro, lá na Oncoclínica, aqui em Brasília. E quando eu mostrei meus exames, ali ele já foi bem taxativo, não. É uma neoplasia mieloproliferativa, sem dúvidas. E aí eu só escutando atentamente tudo que ele estava falando e me explicando muito detalhadamente. Ali ele também já sabia que era uma leucemia mieloide crônica. Tá acostumado, né, com esse tanto de casos e que ele lida todos os dias, inclusive no hospital de base, que é o hospital da rede pública aqui de Brasília, referência também nisso. E me pediu uma bateria de exames e ele falou, olha, nem vai ser necessário fazer o mielograma, que é a biópsia, né, da medula. Não seria necessário fazer essa punção não, porque só pelo sangue periférico, nesse sangue que a gente colhe normalmente, já seria suficiente. Por quê? Porque a medula ela produz tantas células e essas células imaturas, quando já não cabem ali dentro, a medula começa a expulsar para a corrente sanguínea. Então já fica no próprio sangue periférico mesmo. E assim foi. Acompanhei meus exames diariamente, eu ficava olhando lá no laboratório Sabin para ver se já tinha saído o resultado. E à medida que saía alguma coisinha, eu já botava ali na inteligência artificial para poder avaliar. E o exame mesmo que detecta a mutação no cromossomo 922, que é o cromossomo Filadélfia, que é o que caracteriza exatamente esse tipo específico de leucemia, que é a leucemia mieloide crônica, porque também poderia ser outro tipo de leucemia, tem outros tipos, né? Mas esse em específico é nessa alteração do cromossomo 9 e no cromossomo 22. E foi essa alteração que apareceu no meu exame através do BCR-ABL. Acho que é esse o nome certinho. Mas enfim, é um que detecta especificamente essa mutação genética. E ele testou positivo para essa mutação. Então ali era já a certeza, né? Ali apresenta também o percentual de quantas células desse tipo você tem na sua corrente sanguínea. E no meu caso já está em mais de 53%. Então, mais de 53% do meu sangue já está tomado com essas células. Então, a gente realmente precisa começar o tratamento logo. Foi descoberto tudo bem no início, então o meu prognóstico é muito, muito satisfatório. É assim, eu tô muito esperançosa, porque tudo que se detecta no início, né, a gente tem muito mais chances de evoluir, enfim, de conseguir uma remissão. A leucemia não tem cura, mas é possível entrar em remissão. E é isso que eu vou buscar agora. E o médico optou para que eu tomasse um remédio da segunda geração, que é o Dasatinib. Ele já fez o pedido, então não chegou ainda. Estou aguardando ansiosamente para poder começar o meu tratamento. E é isso. Aos pouquinhos estou contando para as pessoas da minha família, meus amigos, todos me acolhendo muito, com muito carinho. Eu tô muito firme, muito forte, sou uma pessoa muito forte, de muita fé. E graças a Deus eu tenho um mental muito preparado para desafios, uma mente muito resiliente, muito forte mesmo. Já passei por muita coisa nessa vida e com certeza não vai ser essa leucemia que vai me abater, não.
eu tenho certeza que tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida e isso não seria diferente. Então, o fato de eu ter que passar por isso, que o meu processo sirva de inspiração para outras pessoas que estão passando por suas guerras internas, cada um com sua luta, com sua batalha, mas todos que passam coisas, sejam elas pequenas, grandes, não interessa, fazem parte do seu processo. E esse processo de cura é um processo muito bonito, é um processo que transforma a gente. A gente passa a dar valor a coisas que antes a gente não dava tanta importância. Então, ao invés de reclamar, chorar, me vitimizar, eu quero me informar, eu quero me tratar e eu vou vencer. Eu tenho certeza disso. Muito em breve eu vou ver meus exames melhorando cada vez mais e mais. Vou driblar muito bem os efeitos colaterais, porque é super possível que aconteçam, né? Eu não quero que aconteça, claro, mas se tiver que acontecer e tiver que passar por eles, vamos passar, né? Eu gostaria de fazer outros vídeos contando um pouco mais de como está sendo o meu processo, até para conscientizar as pessoas que isso não é uma coisa tão assim como era 20 anos atrás, né? O pessoal já imagina logo aquele caso da moça da novela, né? A Camila, que teve leucemia, perdeu o cabelo todo. Pessoal, nem todas as leucemias já estão num grau agudo, né? O meu, pelo menos, está numa fase inicial, então tem muita chance de ficar, assim, com uma condição de vida estável, poder levar uma vida muito próxima do normal, né? Pode ser que com remédio o cabelo afine bastante, caia um pouco. Não acho que vou ficar careca, mas também se ficar, cabelo cresce, né? Cabelo cresce. E o importante é eu estar bem e saudável para continuar correndo, que é o que eu mais quero. Amo correr. Me descobrir, assim, descobrir um novo eu através da corrida. Quero trabalhar muito, quero me dedicar à minha família. Tenho muitos sonhos para realizar, muitos sonhos. Eu vou contando para vocês aqui alguns desses sonhos. Então, essa foi a minha descoberta. Ainda não saiu o resultado completo, mas não faz diferença, né? Que só falta sair o cariótipo, que é uma parte do exame de sangue. Só deve sair na semana que vem, mas isso não modifica meu diagnóstico. Então, agora é aguardar a medicação, né, o plano de saúde autorizar, para daí daqui umas 2 semanas, acredito que 2, no máximo 3, mas acredito que em 2 semanas eu já esteja com a medicação e possa iniciar, e aí eu vou falando para vocês como que tá sendo, se eu tô tendo alguma reação, como que eu tô me sentindo, como é que tá lidar com o cansaço, né? Hoje eu consegui correr um pouquinho, corri ao todo 9 quilômetros, eu estava acostumada aí a final de semana correr 21, enfim, fazer um belo de um longão. Agora eu tô bem cansada, então tem que ir respeitando também o corpo, né? Mas é isso, queria compartilhar isso com vocês, um pouco dessa minha história. Não tem a ver com nenhuma reincidiva do câncer que eu tive anteriormente, tem nada a ver. Quer dizer, o fato de eu ter tomado iodo radioativo, a radiação é uma das coisas que pode ser a causa da mutação nos genes lá, né? Não é uma doença genética que já nasce herdada de pai e mãe, tem absolutamente nada a ver com isso também. Não tem muita explicação, sabe? Então, nos achados que eles têm de quem é diagnosticado com leucemia, geralmente podem sim ser pacientes que foram submetidos a benzeno, algum tipo de radiação, mas não tem como determinar uma causa exata, assim como em outros tipos de cânceres, né? Mas é isso. Independente do que gerou, ele tá aqui, é real, um câncer no sangue, é sim uma doença grave, mas quando muito bem tratada, diagnosticada logo no início, as chances são muito grandes. Então eu tô muito feliz de ter tido essa possibilidade de descobrir por acaso, né, com a ajuda da IA também. E espero que tenha bons médicos a me amparar, que seja tudo tranquilo no meu tratamento e que eu encare tudo da melhor maneira possível. Quero continuar trabalhando, quero continuar correndo, fazendo minhas coisas. Eu sou muito ativa, muito agitada
e não quero que nada atrapalhe. Claro que eu vou respeitar os dias que eu não estiver bem, que porventura sinta alguma coisa, mas é um dia de cada vez. A gente tem que lutar. A gente tem que saber que Deus habita em nós, que a gente é muito mais forte. A gente tem que ter fé. Fé em milagres, fé na cura, fé. Então, bora viver. É isso que eu quero dizer pra vocês. Vamos viver. Viva hoje. O hoje é muito importante. Amanhã a gente não sabe. Amanhã pode ser muita coisa. O que a gente tem de real, de concreto, é o agora. Então vamos viver. Se você tá passando por alguma luta, qualquer que seja na sua vida, não pense no tamanho do problema. Lembra do tamanho do seu Deus. Esse Deus, sim. Esse Deus que te dá força diariamente para enfrentar cada uma dessas batalhas. E você vai vencer. Acredita em você. Acredita no seu potencial de regeneração, de se cuidar, de se curar, de ir à luta. Tá? Mesmo que tenham dias um pouco mais nublados, o sol sempre volta a brilhar. Ele brilha para todos. Um beijo muito carinhoso para vocês. Vamos nessa.